Oiê, gente boa desse canal. Aqui é Fernanda Vidigal para mais um 365 Aberturas de Tarô. Então, estamos hoje terminando mais uma série de uma semana. E com isso a gente conclui, fecha. Além de concluir e fechar, a gente vai fazer uma jogada bem interessante, daquelas jogadas que a gente tem que raciocinar um pouquinho, mas nem tanta carta assim tem. Então ela é boa, boa, muito boa. Hoje eu trouxe também um unboxing dentro para falar um pouquinho do tamanho de baralho, mostrar um pouco mais do que isso, do que falar de um baralho de Marselha de novo, né? Então, assim, só no sentido dos tamanhos, já que eu tive que trazer por conta do meu pequeno tamanho de mesa para poder ajudar vocês e eu poder aumentar o número de cartas para as futuras jogadas. Então, bora seguir para a jogada de hoje? Vamos? Mas olha, mais do que tudo, você que está aí, presta atenção. Curtiu? Tá curtindo o canal? Tá achando muito legal o passeio pelas 365 aberturas? Então, vai lá agora, nesse momento, dá um joinha, inscreve-se no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai curtir. Isso. Mais do que isso, tenho que avisar que já temos sorteios feitos. E aí, mas onde está acontecendo o sorteio? Cadê o sorteio, Fernanda? Como assim? Só está nos sorteios e nos sorteios que a gente vai ter aqui do 365 Aberturas de Tarô. Adivinha? Quem anotou e já se inscreveu lá no 365 Aberturas do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp, além da gente ter um monte de bate-bola, bate-pronto, a gente tem sorteios das aberturas e outros tantos que tais que vão acontecer. Então, corre lá, pega esse link aqui embaixo do vídeo, lá no começo do meu canal, e corre para dentro do 365, aberturas de tarô do WhatsApp. Bom, tocando para diante, a gente tem, então, que compartilhar esse 365 dessa semana, que está encerrando, a abertura 76 da semana 11. Vou começar breve, breve, muito breve, a semana 12 logo amanhã. Então, além do que, a gente tem vários eventos. Então, deixa eu já dar uma cantada de bola, não é? Nos eventos, no final. Fica aí comigo, que no final eu já dou uma cantada de bola. Quais são as aberturas para a nova semana? Inclusive, tem mudança de signo, tem lua, tem um bocado de coisa. Então, bora seguir. Hoje a gente vai estar falando do setup ou de configuração. Então, vamos supor que eu tenho algo para configurar no meu eu interno para estar sincrônico com o meu eu externo. Eu não sei vocês, mas eu muitas vezes aqui dentro quero fazer umas coisas, mas cá fora eu não faço. Então, assim, nem sempre a gente consegue ter esse treino, né? Esse jeito certo de pensei e já fiz. Alguns de nós têm umas questões de procrastinar, de dar uma enrolada, de ai, não deu. Então, que tal ser mais honesto consigo mesma, consigo mesmo, sobre o que é ir à luta com mais clareza? Por exemplo, se eu tenho um objetivo, eu vou ter que ir à luta. Como é que eu faço isso? Eu posso desenhar todo um quadro, um bode, e ficar olhando, né? Então, assim, aqui dentro eu sei o que eu tenho para fazer, mas cá fora, ai, deu uma preguiça. Essa é uma tiragem para configurar a coerência na vida da gente. Eu achei ela muito legal e por isso mesmo eu estou compartilhando e trazendo aqui para nós, para a gente poder estar trabalhando mesmo essa questão. Ela é curtinha, ela lembra, na verdade, uma taça, ela lembra esse lugar, né, do naipe de taças, de falar da emocionalidade, desse lado, às vezes, mais inconsciente, aonde eu acho que sei, mas não sei. Então, primeira coisa, diga internamente o que você quer ou qual o objetivo que você quer alcançar. Eu acho que, sim, como toda leitura, se eu não fizer a pergunta certa, eu não vou ter a resposta certa. Se eu não colocar a intenção certa do que eu estou querendo olhar pelo tarô, eu vou ficar talvez no aberto, do aleatório muito grande, e acabo não tirando o grande proveito de ter um oráculo para me ajudar. Tá, então assim, a carta um é o que eu desejo, é o que eu quero agora, é meu pedido, o objetivo interno que eu quero alcançar. Carta 2, o que eu estou fazendo, ou qual é o agir, a atitude externa que eu tenho que tomar. 3, o que eu preciso mesmo, na real,
fazer, pensar, agir com relação a esse objetivo? Quatro, o que que eu preciso fazer ou crer para alcançar? Então, uma coisa, mais do que o fazer, essas duas são meio parecidas, né? É o que eu preciso na real, e deixa esse preciso aberto, e na quatro, o que que eu preciso fazer ou acreditar mesmo para alcançar e chegar lá. Cinco, os meus sentimentos internos com relação a esse assunto, e a revelação pode ser bem interessante, e as minhas atitudes externas com relação a isso, que também pode ser uma revelação e tanto. Enfim, no final, qual o melhor caminho, ou futuro, ou direção a tomar? Combinado? Você já anotou aí direitinho a abertura? Podemos fazer? Maravilha, então vamos lá. A gente vai seguir agora para a mesa, que eu tenho essa mesa meio surprise hoje, né? Ainda falando um pouco de mesa, tamanho. Veja, eu até posso tirar meus balangandãs, claro, né? Os balangandãs normalmente ficam numa borda obscura, né? Eu tento segurar o paninho, aquelas coisas. Mas o meu neném, que é o primeiro de todos, ainda é o cara. Olha o tamanho dele, ele ainda é o cara. Mas ele não é muito diferente desse tarô de Marselha, que está disponível na web, né? E que é de um tamanho legal, legal para pôr no bolso, legal para pôr na lata, porque olha, ele está do mesmo tamanho do Greer, que é de lata. A turma de lata, em geral, tem esse tamanho aqui. Vocês querem que eu meça, gente? Eu até posso, né? Por que não? Por que não? Cadê aquele bando de régua que estava aqui? É que eu só pensei nisso agora. Mas vamos lá, ó, eu posso medir que esse que eu trouxe é de 8 e pouquinho por 5 e 2, 8 e 2. O Greer, os de latinha, que é uma turma legal de ter. Por que você está falando isso? Bom, eu tenho uma mão grande e baralhos grandes não me apavoram, nem me atrapalham. Mais recentemente, por questões até de saúde, eu tive que mudar minha mesa, eu tive que mudar, nossa, um monte de coisa aqui estruturalmente de configurações. E aí, se eu usar um baralho muito grande para atender ou para conversar com vocês, realmente ocupa todos os espaços. Então, os meus maiores estão entrando para uma certa temporada de férias por hora, para eu poder usar os menores, os que cabem melhor dentro da mesa. Então, não que eu não esteja com todos aqui, tem um monte de grandão aqui, mas eles ocupam muito espaço. Em aberturas grandes, isso é complexo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma turma de 9 por, acho que 5 também, 5 e pouco. Isso, ó, 6. E o meu antigo Robertson também é de 9,5 por 6. É isso mesmo. Então, ó, 9,5 por 6, 9,5 por 6. Vou até colocar um em cima do outro para vocês verem como eles se casam. Tá vendo? Um milésiminho para cá ou para lá, mas se casam. E por incrível que pareça, o meu pequenininho, o mini mini, ele tem 8 por 4 e 4, o que não é muito diferente desse carinha aqui. Então, fiquei contente porque eu uso muito Marselha, né? Para várias questões, perguntas e tal, eu uso bastante. E aí, ter um baralho, ou ter baralhos mais no jeitão do tamanho desta mesa, que eu possa estar abrindo, né? 12 casas, etc., fica melhor. Muito bem. Esse veio pela web, ele vem sem livro, sem nada, é aquele peladão, sabe? Ele diz que tem aqui em algum lugar, tem um QR Code, é um baseado no Lois Scarabeu, não dá para saber se é totalmente fake, meio fake, ou se é original, ou se está vindo direto da China, e boa, não dá para saber. Mas, outra coisa linda, baralho de jogo. Baralho de jogo, gente, aquelas cartas manteiga. Chega até a ficar difícil segurar aqui. Maravilha. Já curti. Por quê? Porque os nossos de Marselha, do nosso mercado nacional, carecem dessa delícia, que é ter um baralho que escorrega e vai. Então, separei já os menores dos maiores. Vamos trabalhar nessa abertura? Fernanda, você vai trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar, primeiramente, de novo, no método europeu. Eu gosto,
eu gosto de ter as medidas das coisas, eu gosto de ter os arcanos maiores falando comigo, né, com tanta propriedade, com tanto conteúdo. Então, eu vou aproveitar, estou aqui inaugurando Baralho, né? Ele não foi nem ainda apresentado para a velha turma, ele não está condecorado, ele não está nada. Ah, Fernanda, mas então tem que estar para poder trabalhar? Não. Quem tem que estar preparada para o baralho sou eu, tá? Agora, claro que depois, quando eu passo a minha energia, bom, pode ser que sim, pode ser que não, mas a bem de verdade ele continua respondendo muitíssimo bem. É o meu ambiente e a minha estrutura de taróloga que tem que estar bacana. Então, vamos fazer a abertura. Vocês anotaram aí? Agora eu vou olhar as minhas anotações. Então, vindo para as minhas anotações do meu caderninho, eu tenho que falar primeiro, né, qual é o meu objetivo. O meu objetivo é, nesse momento, eu vou falar de um objetivo de mudança, um objetivo de mudança de casa ou mudança de cidade, mas eu vou começar pela casa. Então, assim, mudança de casa é um objetivo, é uma coisa que eu quero alcançar, essa mudança de casa. Então, tá, isso é o que eu quero. Quero olhar para isso. Beleza. Então, já que eu quero, o meu desejo de mudança de casa, não é? Vai estar aonde? Ah, baralho novo, veio na ordem, né? Então, assim, bora embaralhar um pouquinho, cara. Porque assim, senão eu sei a ordem, posso ficar meio tendenciosa, posso ainda fazer melhor, né? Vem aqui e vamos lá, eu vou puxar. É, desejo mudar de casa. Então a gente vem e faz assim, né? E esse desejo já tem aqui na minha cabeça um timing para isso. O que eu tenho que fazer? Quais são as atitudes externas para eu mudar de casa? Ah, tá aqui. O que eu preciso na real? Na real, para eu mudar de casa, o que vai ser na real? Tá aqui. Aí, assim, o que eu preciso fazer, eu creio, para alcançar isso? Vamos lá, tá aqui também, né? Então, pronto, já coloquei as duas pazinhas. Vejam que nessa posição, em outras jogadas, é falado do cruzado, do negativo, tal. Nessa jogada não é, tá? É só para marcar quem é que me leva e o que eu preciso fazer. Então, o que me leva e o que eu preciso fazer, tá? Meus sentimentos internos é a carta de número 5. Como é que eu estou me sentindo sobre isso? Está aqui, né? Pronto. E as minhas atitudes externas, o que eu deveria fazer com relação a isso, está aqui. E qual o melhor caminho ou conselho aqui? Posso fechar a turminha? Posso. Posso ainda juntar mais perguntas depois? Não sei. Se eu me sentir agraciada com a resposta, aí talvez eu ponha um menor, talvez não, talvez não, talvez eu não mude nada do que está aí. Nossa, está difícil de colocar ele na ordem. Põe, posto. Vamos olhar para a questão de hoje? Então, assim, meu desejo sobre mudança de casa, uhul, olha que bacana. O imperador normalmente representa assuntos patrimoniais, assuntos de trabalho, assuntos daquilo que é da matéria, do dinheiro, da profissão. Eu perguntei sobre mudança de casa e dentro dos lugares, não que seja o especificamente, o Paris gosta da carta da morte para falar de terreno, casa, essas coisas. Mas o meu desejo é um desejo de mudança. Não muito de mudança, vocês concordam comigo? Então ele diz: olha, ok, sobre a mudança, mas será que precisa mesmo? Em time que está ganhando, a gente mantém, patrimônio a gente não vende, a gente compra mais. Então aqui tem algumas questões já para conversar comigo, para eu poder também parar para pensar. Qual é a minha atitude externa quanto a isso? Olha, dando uma de doida, não é? Ou parecendo uma doida, ou atitude externa tipo nenhuma, atitude externa do tipo talvez um pouco meio do acho que vou desapegar, acho que quero mudar. Então, sim, se a gente entender que a minha vontade não é uma coisa imediata, estou mais no manter do que no soltar.
e que no louco tem bora para aventura, então qual a atitude que eu vou ter que ter para fazer essa mudança? Eu vou ter que me movimentar como uma aventureira, como quem tá, vou viajar, como quem vai fazer a mudança. Essa é a postura que eu deveria estar tendo. Mas o louco é um pouco irreverente demais, né? Do tipo que sai andando, mas talvez volte. Não tem uma substância, uma presença muito firme. Que eu preciso, na real, para esse projeto? Um pouco mais de equilíbrio da temperança, um pouco mais de tempero, um pouco mais de organização, para eu poder observar os prós e os contras e como é que eu posso fazer esse trâmite de verdade. Na sequência, tem o que eu preciso fazer ou crer para alcançar. Bom, os enamorados, eu preciso fazer escolhas, eu preciso usar e exercer o meu livre-arbítrio, escolher determinadas coisas, seja outra casa, escolher o que realmente quero, como vou vender, chamar a imobiliária, falta fazer umas escolhas. Fazendo essas escolhas, os meus sentimentos internos sobre isso são de uma certa frieza e de um certo negócio. Meus sentimentos são do tipo hora de arrumar. Meus sentimentos são agora deu. Meus sentimentos são vamos passar a espada e a balança na vida e vamos ver o que acontece. As minhas atitudes externas, um pouco na força, né? Na força de, assim, existe uma força de vontade para fazer isso, mas existe também aquela história tanto do cabo de guerra, então há uma tensão, é um pouco tenso tocar nesse assunto, ou ainda há uma tensão, uma dificuldade ou algumas questões que dizem sim, outras que dizem não, ainda tem a Bela e a Fera na questão. Qual o melhor caminho a tomar daqui? Nenhum. Adorei. Desapegar, né? O nenhum significa que não há um caminho com o dependurado, existe o caminho do sacrificado, do sacrifício, do abrir mão, do soltar, do deixar ir, do desprendimento. Não é um pouco do quanto eu possa estar de mãos atadas ainda. Então, talvez eu esteja fazendo essa pergunta um pouco antecipada demais. E essa também é uma conversa interessante, porque o seu cliente muitas vezes pode, cliente, querente, paciente, sei lá como é que você vai chamar, né? Pode muitas vezes chegar com uma vontade, como eu estou com essa agora, mas ela não tem muito eira, beira, né? Começo, meio, fim. É algo que ainda não está nem pronto direito. Então, muitas vezes podem ser respostas que vão cumprir um papel de orientação, mas vão ficar um pouco nesse tá difícil ou não, né? Depende. No meu caso, é isso que se deu. Aí eu estava querendo fazer uma mediçãozinha, né? Uma medição, mas com toda a galerinha pequena misturada. Então, posso fazer essa medição com a galera pequena misturada, posso fazer, já que eu estou de Marselha, eu vou aqui para o misturadão do meu querido Roddy Waite, do Greer, né? E eu quero perguntas aqui, eu quero uns reforços. Vamos supor que eu quero reforço nas cartas do alto. As cartas que estão viradas para cima, eu quero um reforço do tipo que mais temos, né? Tá? Porque tem a ver com o foro íntimo. As cartas que estão na vertical, né? Elas têm a ver com o foro íntimo. As no horizontal têm a ver com o como agir. Eu não estou com dúvidas como com agir, eu estou mais com coisas internas que eu quero entender. A roda da fortuna, junto com o meu querido imperador, fala de oportunidades e jogadas da vida sobre mudança, onde talvez eu esteja inserida nesse momento e que ou que possa até vir a ser. Então, o meu assunto de vender a casa é uma jogada ainda, está um pouco solto, e talvez seja algo patrimonialmente interessante ou possível, mas eu tenho que botar na roda da vida. É, aqui, eu estava com tudo misturado. Para temperança, veio, lembra, a carta número 3 fala do que eu preciso na real. Olha, eu preciso temperar, organizar, botar para vender, chamar o vendedor, preciso meio que comunicar, né? Fazer a festa aparecer ou acontecer para tanto.
Na carta do mundo com a nossa querida justiça, olha que legal, né? Estou falando da carta 5. Os meus sentimentos internos são de corte, porque uma das coisas que a justiça sabe fazer é cortar a luz, cortar o salário, né? Cortar mesmo, e ser muito matemática nisso. E o mundo fala exatamente de fim de ciclo, fim de jornada, né, de abrir para um novo mundo, de estar solta mais no mundo, tem a ver com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Aqui embaixo, o arcano do dependurado, de qual o melhor caminho, não há um caminho claro ainda, né? Quando a gente fala de caminhar, o dependurado é a única carta que está paralisada de verdade, né? Então, ele não tem movimento. As outras estão sentadas, mas podem andar logo a seguir, né? Algumas estão em movimento, não, mas o dependurado está parado, paralisado. Então, por hora, né, o caminho não temos e esse futuro está um pouco incerto. Sete de paus está pedindo para que eu observe das minhas vontades quais realmente são importantes quanto a isso, né? Qual é a atitude e a vontade que eu quero revelar com isso e por que que eu estou pouco à vontade ainda para lidar com isso, né? Beleza? Pronto, temos uma jogada bem bonitona, temos um baralhinho bem bacana, gostei. Para aquilo que eu preciso aqui para minha mesa, tô no céu. Por quê? Porque ele tem um tamanho, vocês estão vendo aí, olha que bonitinho. Coube todo mundo. Aqui eu começo sempre um pouco aqui embaixo, né? Mas vamos lá, eu vou subir todo mundo para vocês verem como a jogada ficou aqui dentro da mesa, possível, bonitinha, né? É um baralho que vai me ajudar a estar trabalhando melhor nos próximos tempos, certo? Então, essa é a fotografia da abertura de hoje. Vamos lá, vamos sair daqui para eu poder dizer um beijo e um queijo. Te vejo amanhã. Lembra? Então, assim, se você não lembra, deixa eu te contar que amanhã é uma próxima jogada e uma próxima semana, que a gente vai estar com uma semana 12 com 7 novas aberturas, que são elas a do clã familiar, a da insônia, a do ano novo astrológico, a yin yang, do Peter Pan e desista, ou vai à luta, e a bifurcação. Nessa semana 12, a gente vai ter duas leituras dessas, já com o nome, com SIC, RG, endereço, para duas queridas lá do grupo do 365, abertura de tarô do WhatsApp. Fizemos os primeiros sorteios, então agora teremos as primeiras leituras. Duas por semana vão estar endereçadas a participantes do 365, aberturas de tarô do WhatsApp. Certo? Combinado? Ah, você não faz parte ainda, então corre lá. Segue aqui ó, no meu canal em cima ou então embaixo desse vídeo, tá lá. Se inscreve, vem fazer parte dos sorteios do 365 Aberturas de Tarô. Combinadão, gente boa? Então, aquele famoso um beijo, um queijo, a gente se vê amanhã. Valeu!